Olá a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que Deus abençoe a todos os nossos lares. E estamos aqui mais uma vez para tentar compartilhar um pouquinho daquilo que entendemos sobre os ensinamentos da espiritualidade, por meio das respostas, das perguntas e respostas no Livro dos Espíritos. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade Espírita Caminhando do Amor, né? Nós estamos ali na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, no bairro do Campo Grande, na cidade de São Paulo. Você também pode acessar as nossas informações, as nossas programações, horários, né, por meio do nosso site, www.caminhosdoamor.org.br, né, e também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também nos canais do YouTube, né, onde lá ficam armazenados esses vídeos para que você possa então assisti-lo quando quiser, compartilhar com outras pessoas, né, e acessar da onde você estiver, ok? Então, nós estamos aqui hoje para começar mais né, uma passagem aí do Livro dos Espíritos, mas antes, né, vamos rogar a Deus a sua infinita misericórdia, que nos ampare, né, que a espiritualidade possa nos inspirar com muito amor, com muita caridade, com muito carinho por todos nós, que possa fortalecer, né, os nossos caminhos, que possa nos fortalecer em espírito, para que a gente consiga enfrentar todos os desafios que ainda temos para esta encarnação. Que encha os nossos lares de paz, de harmonia, e que todos que estão, né, ao nosso redor possam aí ser amparados pela espiritualidade benfazeja. Lembrando mais uma vez da importância de termos Jesus em nosso lar, né? A importância do Evangelho no lar, da compreensão do ensinamento de Jesus por meio da leitura e reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ou mesmo quem tiver aí o Novo Testamento, né, ter ali os registros dos ensinamentos de Jesus e fazer ali uma leitura, uma reflexão breve junto com todos aqueles que estão em nossa casa, né, para que deixemos Jesus entrar, para que deixemos Deus fazer parte da nossa vida, né? Então, que Deus abençoe a todos e ilumine os nossos caminhos. Bom, hoje nós vamos continuar aí os ensinamentos. Começamos no livro terceiro, que compõe o livro dos Espíritos, né? Estamos aí no capítulo 1, falando das leis morais. E hoje nós vamos falar das questões 622 a 625, né? Onde ali compõe o item 2 do capítulo 1, conhecimento da lei natural. Os nossos irmãos já vieram trazer um pouquinho sobre a condição das leis naturais, né? Então, em vídeos anteriores, já foi trazido para nós o que significa, né, essa lei natural, essa lei de Deus, né, que já vem sendo trazida para a humanidade, né, de tempos em tempos aí. Nós vamos sendo cada vez mais lembrados, somos ensinados, lembrados, porque é uma lei, como nós aprendemos, que nós, como espíritos, trazemos na nossa consciência desde lá da nossa criação, né? E interagimos com todas elas, e aí a gente vai então se aprofundando cada vez mais no entendimento. Porque quando Jesus nos diz sobre conheça a verdade e a verdade vos libertará, é o conhecimento dessa lei que faz com que o espírito se liberte das suas dores, das suas dificuldades, né? É importante nós, como seres espirituais, em experiências corpóreas, que a gente saiba, né, que nós temos uma liberdade, mas também temos responsabilidades, né, que tem coisas que nós não podemos, né, embora tudo nos é permitido, mas como disse Paulo, né, nem tudo nos convém. Então, sabendo melhor das leis de Deus, a gente então consegue, né, por meio do caminho reto, né, ter mais momentos de paz, de harmonia, né, e alguns momentos de felicidade do que de dores por transgredirmos, né? Porque as dores não são castigos, né, não são condenações. Então, aquela ideia do Deus
né, punitivo que nós tínhamos antes, né, ela foi ali esclarecida com o ensinamento de Jesus nos mostrando um Deus de amor, né, um Deus de caridade, um Deus que compreende, né, ainda a nossa ignorância e, portanto, sabe que cedo ou tarde o Espírito vai se alinhar perfeitamente com a sua lei, como fez Jesus, né? Então, assim a gente vai conseguindo compreender um pouquinho mais, né? Bom, então hoje nós vamos começar aqui, o tema da nossa semana é se Deus, né, deu a alguns homens a missão de revelar a sua lei. Então, Kardec, na 622, na questão 122, pergunta a espiritualidade. Deus outorgou, né, a alguns homens a missão de revelar sua lei? Ou seja, então ele deu a eles o direito de revelar a sua lei, né? E aí a espiritualidade responde, sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade, né? Então, o Kardec está falando lá sobre a condição dos profetas, né, que vieram antes e muitos deles falavam em nome de Deus, né, traziam ali informações. Então, se nós observarmos lá o significado da palavra profeta, né, nós vamos ver lá que no sentido religioso, né, uma pessoa que faz o anúncio ou previsões de desígnios divinos, das circunstâncias ou acontecimentos por inspiração divina, né? E aí, né, um profeta na Bíblia era alguém que revelava a mensagem de Deus aos outros. Então, nós já vimos também em algumas questões anteriores, né, que quando se falava sobre essa questão de profeta, se misturou um pouco, né, essa questão daquele que tinha como missão revelar, né, os ensinamentos de Deus ou passar aos outros, né, as orientações de Deus, com aqueles que profetizavam coisas que iriam acontecer, né? Então traziam ali conhecimento de algo por meio de interpretação, por meio das inspirações, né? Porque também tinham as interpretações, os profetas que faziam as interpretações dos sonhos, né? Dos reis, né? Das pessoas ali importantes, e que isso fazia com que se futuramente acontecesse algo, né, relacionado ali àquilo que ele relatou sobre sendo a forma, né, com que o sonho revelou, então eles se chamavam de profeta, né? E tinham aqueles que recebiam a inspiração, né, que hoje nós temos plena consciência disso, que a espiritualidade a serviço de Deus, né, usava de alguns dos homens respeitados, né? Existiam profetisas também. Quando a gente está falando de homem, nós falamos de humanidade, né? Porque existiam os profetas e as profetisas, né? Então, nós vamos encontrar vários nomes, né, na Bíblia. Então, a espiritualidade inspirava muitos dessas pessoas a trazerem verdadeiramente, né, os ensinamentos de Deus. Então, nós vamos encontrar lá desde Noé, né, Abraão, Jacó, Moisés, Elias e tantos outros que nós vamos encontrar, né, na Bíblia, a relação deles com todo o aprendizado que foi trazido, né? Então, esses espíritos, já com um pouco mais de compreensão, né, mesmo com a condição que a gente sabe do esquecimento, né, para a vinda, para a vida corpórea, mas mesmo assim a sua condição moral e a sua conexão com Deus dava a ele condição de trazer esses ensinamentos. Mas, como nós já aprendemos, né, no período desses irmãos que antecederam o Cristo, a maior parte dos ensinamentos foi para que nós seguíssemos um caminho de temor, né, para que nós
ali respeitássemos a Deus com medo, né, das penalizações, né, ou dos castigos. Então eram sempre mensagens um pouco mais duras, né, e algumas delas mais esclarecedoras. Mas tinham também, né, como Kardec vai perguntar na questão 623, e ele coloca, né, esses que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, não se enganaram algumas vezes e não os fizeram transviar-se, muitas vezes através de falsos princípios, né? E aí eles respondem a Kardec: os que não eram inspirados por Deus e que se atribuíam a si mesmos por ambição uma missão que não tinham, certamente os fizeram extraviar. Não obstante, como eram homens de gênio, em meio aos próprios erros, ensinaram frequentemente grandes verdades. Então, o que nós íamos falar sobre essa condição de alguns que foram tidos como profetas, né, mas eram procurados pelos reis para saber, né, se poderiam ir para determinada guerra, se Deus estava com eles naquela guerra, né? Se Deus iria fazer com que eles fossem vencedores, né? Então, esse era a mistura entre aquele que trazia a mensagem de Deus para aquele que iria prever, né, algum acontecimento futuro. Então, nessa mistura, nessa mescla aí, nós vamos encontrar alguns irmãozinhos, né, que se apresentavam com essa capacidade, né, de profetizar, mas que acabavam trazendo ali alguns desconfortos, vamos dizer assim, ou desentendimentos, né, porque muitos orientavam a ir às batalhas, falavam sobre a condição da preferência de Deus por este povo, ou aquele, ou por este rei, ou aquele, né? E acabavam ali trazendo transtornos, né? Como alguns que traziam coisas que diziam ser orientações divinas, mas que estavam ligados, né, às questões de desequilíbrio, né, às vezes das questões de desequilíbrios, né, de relacionamentos, enfim, várias coisas, né, provocavam briga entre famílias, né, como se Deus tivesse orientado a um irmão, né, tomar as coisas do outro, né, tomar os seus bens, sua família, enfim, nós vamos encontrar nas escrituras aí várias orientações de alguns irmãos, né, que usavam desses artifícios, né, para prejudicar e não para poder ajudar as pessoas. Então, desde lá de trás, né, os falsos profetas, né, ou seja, espíritos pouco esclarecidos, orientando homens gananciosos, né, homens e mulheres, né, gananciosas, porque também tem registro na história, né, de uma profetisa até do tempo de Jesus que, né, colocava ali profetizando sobre as condições da libertinagem, né, e até mesmo dos desvios nas questões sexuais como sendo orientação divina, né? Então, tanto, né, homens e mulheres de má fé, né, ou gananciosos, que a espiritualidade pouco esclarecida, né, sempre fez uso. Então, as coisas que nós vemos, né, nos dias de hoje, essa influência de espíritos pouco esclarecidos, muitas vezes levando algumas pessoas a se acharem, né, como representantes de Deus na Terra, mas que por fim levam os seus seguidores a comportamentos, né, e atitudes que são contrárias às leis de Deus. Isso também já acontecia, né, bem antes de Jesus, porque os espíritos, nós sabemos, né, já são aí de todo sempre,
e os espíritos que não querem, né, seguir as leis de Deus, que não querem progredir moralmente, e eles influenciam na sociedade para que elas, né, para que as pessoas se desequilibrem e que eles consigam o máximo possível atrasar o progresso, né, dos espíritos em evolução. Então, isso tem nos dias de hoje, tinha no passado e, né, vai continuar havendo até que todos consigam compreender todas essas leis que nós vamos estudar aí, né, e mais adiante serão trazidas outras. Na questão 624, né, Kardec então pergunta à espiritualidade: qual é o caráter do verdadeiro profeta? Né? Então eles respondem a Kardec: o verdadeiro profeta é um homem de bem, ou seja, uma pessoa de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, a espiritualidade, né, até quando é, nós recebemos, né, de Paulo também a orientação para não acreditarmos em todos os espíritos, né, e também haverão falsos cristos e falsos profetas, né? Então a espiritualidade vem nos orientar de como identificar, né, essas pessoas que se dizem enviadas de Deus, mas que têm comportamentos, né, que não condiz com as leis de Deus. Então não adianta nós observarmos, né, um líder religioso, isso de qualquer religião, tá certo? E não é essa ou aquela que é exclusiva desse tipo de atitude. São todas as religiões, porque as religiões na Terra são conduzidas por homens, né? Homens que eu digo humanidade, espíritos imperfeitos, né? Então alguns fazem uso desses recursos, né, da crença daqueles que o seguem, né, para poder tirar determinadas vantagens. Então aqui eles vêm trazer para nós um filtro, né, uma compreensão para que a gente possa saber, né, trabalhar direito a escolha daqueles a quem nós seguimos, nós ouvimos hoje, né, não há, como nós sempre falamos aqui, uma condenação à tecnologia, mas é necessário haver um entendimento de que a tecnologia, com a rapidez com que ela faz com que os conteúdos cheguem até as pessoas, hoje é necessário nós estarmos muito mais atentos àquilo que nos chega, né? Começarmos a filtrar com muito mais critério, com muito mais propriedade, né, tudo aquilo que nos chega. Então, é isso, o verdadeiro profeta é um homem de bem, ou seja, uma pessoa de bem. Então, uma pessoa que passa, né, uma informação como sendo uma coisa religiosa, mas que traz ali, né, um preconceito, que traz ali um desvio de conduta, que traz uma crítica, uma agressão a um outro irmão, né? Então nós temos que ficar atento a essas pessoas, as interpretações que elas fazem das leituras, né? Seja, né, nas religiões em que tem por base o Antigo Testamento, nas que tem por base o Novo Testamento, nas religiões espíritas, espiritualistas que seguem todo esse ensinamento que a espiritualidade trouxe. Em todos os cantos nós temos que observar o conteúdo que é trazido, não a idolatria às pessoas, né? Não dá para nós adorarmos pessoas, porque nós devemos simplesmente adorar a Deus. Se alguém merece ser adorado, isso é Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas.
né? Não está lá, né, dentro das leis, né, dentro dos mandamentos, né, que nós não deveríamos adorar outra coisa a não ser Deus, né? Então, nós não podemos ficar venerando pessoas, nem tomando como verdade tudo que uma pessoa traz, o que uma pessoa diz, só porque ela aparenta ter mais conhecimento, porque ela aparenta ter mais domínio sobre determinados assuntos. Nós não podemos fazer isso. Se nós ainda não compreendemos, estamos com a oportunidade de compreender, né? As escrituras estão aí à disposição de todos, né? Para que a gente vá lá, pesquise, para que a gente consiga entender, olha, falou isso, poxa, mas o que disse Jesus sobre isso, né? Porque Jesus nos traz uma nova forma de ver os ensinamentos de Deus. Então é uma nova forma de ver, não que os profetas estivessem errados, porque Jesus mesmo nos alertou que ele não viria destruir o que eles haviam feito. Ele só veio nos ensinar a cumprir, porque aí então ele acaba com aquela visão de um Deus punitivo e nos dá uma visão de um Deus amoroso que aí nos enche de vontade de servir alguém que ama, porque ninguém gosta de servir um tirano, né? Ninguém gosta de servir alguém que castiga, que humilha, que faz sofrer. Nenhum ser consciente serve a um Senhor assim. Agora, quando Jesus nos mostra um Deus de amor, de bondade, de caridade, mas também justo, aí sim nós passamos a compreender a nossa responsabilidade sobre os nossos atos, né? Sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que fazemos e as consequências daquilo que fazemos. Então, Jesus nos mostra uma outra forma, né, de conhecermos a Deus por meio de nós mesmos e das suas leis. Então, é importante a gente entender que qualquer conteúdo que chegue a nós, né, é trazido por alguém que se diga entendedor das leis divinas, precisa ser colocado, né, no crivo da razão. Então, nós temos que ir buscar a compreensão para poder saber se aquilo que está sendo trazido é verdadeiro. Como diz a resposta dos Espíritos, Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade, né? Então, não dá para alguém vir pregar amor e caridade e, né, fora dos holofotes, agir com crueldade, né? Então, é incoerente uma condição dessa. Não dá para se dizer, né, faça o que eu falo, né, e não faz o que eu não faço o que eu falo, né? Desculpe, né, faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Corrigindo aí, né, que embolou aqui um pouquinho. Mas nós temos que ver o que esta pessoa, né, como exemplo para a sociedade traz. Então não são só as suas palavras, são os seus ensinamentos, né? Então por isso que para irmos fechando aqui, na questão 625, Kardec então traz aqui para a gente, né, esse questionamento fundamental, né? Ele pergunta para a espiritualidade qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para lhe servir de guia e modelo. E aí eles respondem claramente: vede Jesus, né? Então, aqui no comentário de Kardec, aí ele coloca aqui para a gente: Jesus é para o homem ou para a humanidade, né, o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece, ou seja, nos oferece como um mais perfeito modelo. E a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava da sua lei, lei divina, né, da lei de Deus, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi ser mais puro, e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra.
Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus algumas vezes se desviaram para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas, instruídas para servir as paixões e dominar os homens. Né? Então, isso era o que nós falávamos lá atrás. Né? Quando Jesus nos fala sobre a condição de que ele não vinha para destruir as leis, mas sim fazê-la, né, ser seguida e compreendida, é como Kardec traz. Tudo que foi registrado anteriormente era porque nós estávamos numa condição, né, meio que na condição daquele povo, né, como que serviu de exemplo para a humanidade, meio sem rumo, né? Nós não queríamos adorar figuras, né, deuses que estavam relacionados aos prazeres materiais, né? Então, se nós pegarmos e vamos colocar lá, né, a deusa do amor, né, o deus, né, do sol ligados às coisas dos elementos da natureza, o deus do raio, do trovão, né? Ou então, né, sabedoria, enfim, várias coisas que nós criávamos ali e a humanidade estava querendo se nutrir, né, dessa adoração, como se, né, por exemplo, eu vou para a guerra, então o Deus da guerra tem que me abençoar, tem que me conduzir nessa batalha, né? Então não pode, como a espiritualidade já trouxe, haver vários deuses, né? Porque eles vão entrar em conflito, né? Querendo ou não, em algumas obras cinematográficas aí, né? Eles mostram, né, os deuses defendendo ali os seus interesses, né? Quando fala ali sobre a condição da mitologia grega, né? Então mostram alguns filmes, mostram os deuses entrando em conflito, justamente porque é impossível, né? Quando Jesus nos mostra um Deus único, né? Já Moisés já falava sobre essa condição e Deus vem e Jesus vem reforçar isso para nós, né? Mostra que a sua perfeição, né, não tem espaço para esses deslizes que eram mostradas como representação da divindade, né? Então, alguns dos profetas foram ali tomados por pensamentos de que precisariam trazer algo que chocasse aqueles que ali estavam. Mas Jesus nos ajuda, vem trazer um conceito, né, de amor, de justiça, de caridade, né, e mostra para todos nós lá as leis maiores de Deus. E não só nos mostra, mas também cumpriu todas elas. Por isso que nós estávamos falando, né, sobre os verdadeiros profetas, né, que aqueles que trazem a palavra de Deus precisam sentir a palavra de Deus, não simplesmente falar. Porque se ele só falar, mas não sentir, os seus atos serão diferentes dos seus ensinamentos. Agora, se ele estiver, como disse Jesus, eu e o Pai somos uno, ou seja, unidos, né, no mesmo pensamento, na mesma sintonia, então a forma desse ser, dessa pessoa de bem servir, será sempre alinhado com as leis de Deus. Então é isso que a gente precisa ter bastante clareza, né? E quanto mais nós compreendermos as leis divinas, com certeza, como foi dito, né, pela nossa irmã nas questões anteriores, né, que as leis de Deus são aquelas para quando o espírito deve, né, olhar para ser feliz, né? E se ele seguir todas elas, ele vai alcançar a perfeição. Não é isso? Então, que Deus abençoe a todos. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre os ensinamentos da espiritualidade com relação às questões das 622 até a 625, né? E que eu possa, então,
colaborar um pouquinho mais para que a gente consiga compreender essas leis e sentir. Acho que não só compreender, mas sentir, ver o quanto essas leis são importantes nas nossas vidas, né? Nós temos que viver conforme as leis de Deus. Então, que Deus abençoe a todos. Um grande beijo no coração e que Deus ilumine os vossos lares e todos os caminhos por onde trilhar. Fiquem com Deus.